Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Túlio e hoje estou passando por aqui para mostrar para vocês uma plataforma didática que eu construí para o estudo e experimento de motores elétricos DC, geração de energia e sistemas de controle. Bem, esse kit é composto por uma placa central, uma placa de controle, que é essa que a gente está vendo. Nós temos aqui um display para verificação dos parâmetros e parametrização dos testes. Nós temos aqui um conjunto motor-gerador. E também nós temos como funções auxiliares aqui uma carga eletrônica e uma fonte de alimentação. Esse kit conta então com dois modos de operação. Eu tenho o modo interno e o modo externo. No modo interno, eu tenho dois tipos de controle. Eu tenho o controle manual e tenho a possibilidade de fazer o controle automático aqui. No controle manual, eu tenho diversas telas aqui que exibem os diferentes parâmetros aqui envolvidos, né? Tanto do motor quanto do gerador, né? Aqui a gente vê a tensão de saída da carga, a corrente da carga, a potência, a eficiência de conversão aqui do sistema, etc. Já no modo automático, nós temos quatro tipos de controles PIDs aqui possíveis, tá? Eu tenho um tipo de controle de tensão, onde a tensão de saída é controlada, né? Eu posso variar a carga e manter a tensão de saída constante. Eu tenho o controle de corrente, o controle automático de corrente, né? Nesse caso, a carga eletrônica serve para variar a tensão. Variando a tensão na saída do gerador, a corrente tem que se manter constante. E também tem aqui o controle de RPM, de rotação, tá? E para finalizar, eu tenho o controle de temperatura. Esse controle de temperatura ele é interessante porque ele é um controle de temperatura, onde a variável que aciona, que controla a temperatura é a corrente do motor, né? Corrente de saída do gerador. Então essa corrente ela passa por uma ponte retificadora e eu consigo medir e controlar a temperatura dessa ponte retificadora. E o legal é que nesse controle de temperatura a gente tem um distúrbio que pode ser gerado aqui através de um potenciômetro. Esse potenciômetro varia um ventilador e esse ventilador gera modificações no sistema, né? E a gente pode verificar a eficácia do controle. Já no modo externo, o modo externo seria a cereja do bolo, né? Onde a placa, o sistema todo passa a ser controlado externamente, tá? Eu transfiro todo o meu sistema de controle para um microcontrolador externo. Nesse caso aqui é só exibindo, foi usado um ESP32 e o ESP32 passa a assumir todo o controle do PWM. Então você pode externamente implementar toda a sua lógica de controle, seja ela PID, etc. Então essa é a parte legal. Por quê? Porque o kit ele disponibiliza aqui todas as variáveis medidas no sistema. Então eu tenho acesso às tensões do motor, aos sinais de falta, corrente de carga, tensão de saída, corrente do motor, etc, né? Então eu posso monitorar todo o meu sistema, todo o conjunto de variáveis aqui envolvidas do motor, do gerador, externamente e implementar a minha lógica de controle. Então isso, para quem está iniciando, né, me permite começar passo a passo a desenvolver todo o processo de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, se eu quiser medir primeiro a tensão na entrada, então eu posso externamente, através do microcontrolador, ter o acesso aqui dos parâmetros da tensão de entrada e implementar toda a lógica de medição da tensão de entrada. Diferentemente de outros kits aqui, né, a gente está falando aqui de um é, conjunto motor-gerador que envolve uma certa corrente de saída do gerador aqui é de aproximadamente 3 amperes, e você trabalhar com PWM de 20 kHz e medir corrente não é uma tarefa tão simples, né? Então o legal desse kit é que ele te permite trabalhar com um desafio um pouco maior, né? E sentir toda a dificuldade que a gente tem na hora de implementar sistemas de medição. Então a vantagem do kit é que ele já está todo condicionado, os sinais já estão condicionados e preparados para que a gente possa simplesmente fazer a medição, tá?
Já no modo de controle aqui externo, né, a gente continua tendo a opção aqui de ter todas as proteções ativas, ou numa etapa onde a gente já se sente mais seguro, eu posso desabilitar todas as proteções da placa e, mesmo assim, ter acesso a todo o sistema. Outra ferramenta importante que acompanha o kit é o software de aquisição de dados, o Motor Generator Studio. Com esse módulo aqui, a gente consegue fazer a aquisição de todos os parâmetros gerados pelo kit. Esses parâmetros podem posteriormente ser salvos em um arquivo Excel para posterior análise. Então, a gente vai fazer um exemplo rapidinho aqui. Eu vou startar o controle automático de tensão. E a gente faz o acompanhamento aqui graficamente, né, da evolução do controle. Então, a gente pode salvar todos esses parâmetros diretamente no arquivo Excel. Então, a ideia hoje era estar mostrando um pouquinho da funcionalidade desse kit, né? A gente sabe, como professor e desenvolvedor, das dificuldades que nós temos aí durante o desenvolvimento de um determinado projeto, né? Então, o hardware, ele sempre acaba sendo a parte mais complicada. Muitas vezes a gente quer fazer um teste de software e esse teste acaba não acontecendo pelas dificuldades do desenvolvimento do hardware, né? Então, nesse caso, o kit ele tem esse viés aí de facilitar o desenvolvimento do software, né? Como a gente viu, é possível implementar todo um sistema de controle externo, simplesmente ativando aí a funcionalidade do hardware, né? Então, essa é exatamente a proposta desse kit. Porém, ele também nos permite fazer todo o estudo completo aí do motor DC através dos sistemas de controle já embarcados, né? Então, eu tenho diversas funcionalidades aí presentes, né, nesse kit. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, se tem alguma coisa que vocês gostariam de colocar em relação à funcionalidade. Lógico que mais à frente aí eu vou estar detalhando um pouquinho melhor cada sistema de controle, né, mostrando um pouquinho mais sobre o software de aquisição e suas funcionalidades, tá? Então, por hoje seria mais ou menos isso. Grande abraço a todos vocês.